Salve, salve você, assinante da TV Cabo Mix. Este é o seu informativo Canal 10 e essa é a nossa edição especial desta quarta-feira, hoje dia 4 de abril de 2018. Hoje nós teremos uma entrevista com a professora Cleo Fante, que ela vai falar sobre o bullying, um problema muito sério que ocorre em várias partes do país, do mundo e que realmente tem afetado muito, sobretudo os jovens. Você fique ligado que a gente volta em instantes com essa super entrevista. Polisporte, a mais bonita e com o maior estoque de toda a região. Sempre com o melhor atendimento para você. Tudo em calçados, materiais esportivos para todos os segmentos é com a Polisporte. Bolas, chuteiras, tênis, uniformes esportivos, troféus e tudo o que você precisa para o seu esporte favorito. Na Polisporte, além de você pagar baratinho, você tem as melhores condições de pagamento de toda a região. Polisporte na Rua Brasil, no centro de Fernandópolis. Aqui você encontra produtos e qualidade para que você melhore ainda mais o seu desempenho esportivo e qualidade de vida. Ligue já e compre seu material esportivo na Polisporte. Fone 3463-9001. Polisporte, a melhor loja de produtos esportivos da região. Pra Polisporte, seu esporte é nossa paixão. Supermercados Pessotto. Pessotto Flex na Avenida dos Arnaldos. Pessotto da Coab Antônio Brandini e Pessotto Extra no CDH. São 3 supermercados para melhor lhe atender. Extra qualidade no atendimento diferenciado. Flexibilidade no pagamento e tudo para fazer você muito mais feliz. Preços baixos todos os dias. Açougue, mercearia, padaria, feirinha, restaurante e cafeteria. Pessotto, sempre com o que há de melhor para você. No Pessotto Flex, Pessotto Extra e Pessotto da Coab Antônio Brandini, você compra muito mais. Sabe por quê? Porque barato é aqui. Supermercados Pessotto. Quando você pensa em posto de combustíveis, você pensa Posto Boa Vista. Tradição, qualidade e atendimento de primeira. Gasolina, etanol e diesel com a qualidade Ipiranga. Posto Boa Vista tem loja de conveniência 24 horas. Na Avenida Ângelo Del Brassi, 57. Posto Boa Vista, o seu carro agradece. Auto Posto Boa Vista, o melhor caminho é aqui. A Casa de Carnes do Pardal só trabalha com carnes inspecionadas e selecionadas para sua segurança e para o seu paladar mais requintado. Temos bebidas, carvão para churrasco e mercearia. Venha conhecer nossa linguiça cuiabana. Casa de Carnes do Pardal, na Rua Pernambuco, 3630. Vamos que vamos cantar. Telefone 3442-3141. Em Fernandópolis. Casa de Carnes do Pardal, a melhor da região. Quem fala é o churrasqueiro. Casa de Carnes do Pardal. Precisando de dinheiro? Fácil e rápido? Real Cred. Venha para Real Cred. Empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS. Na Real Cred, você tem crédito consignado com a melhor taxa. E fique atento na dica que a Real Cred vai te dar. Se você vai reformar, construir ou comprar, não compre a prazo não. Compre à vista com o crédito consignado do INSS da Real Cred. Assim, você fará o melhor negócio. Confira os planos de crédito consignado do INSS que a Real Cred tem para você. E também com financiamento e refinanciamento de carros, motos e caminhões. É rápido, é fácil, é Real Cred. Avenida Milton Terra Verde, 989 no centro. Real Cred. Ligue 17 3463 3291. Real Cred, desde 2003 com você. Na Churrascaria Boa Vista, você tem o melhor rodízio de toda a região. Há 26 anos atendendo bem, com ambiente climatizado, as melhores carnes, acompanhado de buffet de saladas, pratos quentes, guarnições diversas e também com o melhor marmitex da cidade. Além do rodízio, você tem aquela bebida geladinha. E agora, a Churrascaria Boa Vista vai até você com mais uma grande novidade. Buffet completo com rodízio para sua festa de aniversário, casamento, confraternização de empresa e eventos em geral. O melhor rodízio da região na sua casa, no salão ou na chácara.
Ligue e fale com Álvaro Zonta, 17 99767 9628 ou na Avenida Ângelo Del Grossi, número 73, no Boa Vista. Churrascaria Boa Vista. O melhor rodízio é aqui. Mais uma vez, as nossas saudações a você, meu caro telespectador da TV Cabo Mix, que me acompanha pelo canal 10, e você, meu caro internauta, que me acompanha ao vivo neste momento pelo Facebook, também através do canal 10 Ferpa no YouTube e pelo nosso site canal10.com.br. Eu sou o Reginaldo Prado, estou com você todos os dias no nosso informativo em 3 horários: meio-dia, 6 da tarde, meia-noite e uma reprise às 7h30 da manhã. Hoje nós temos o prazer de receber aqui nos nossos estúdios ela que é pedagoga, historiadora, doutora em ciência da educação, especialista em bullying, a nossa querida professora Cléo Fantes. Saudações a você, Cléo. Saudações, Reginaldo. Que bom estar aqui, né? Felizmente. E até que enfim, né? Até que enfim a gente vai poder explorar esse assunto que é tão importante. Já há algum tempo a gente estava aguardando a sua presença e hoje você vem nos satisfazer. Bom, primeiramente, Cléo, o que é o bullying? O bullying, universalmente, ele é conceituado como sendo uma forma de violência muito grave que envolve os estudantes. É caracterizado por ações repetitivas e intencionais dentro do desequilíbrio de força ou poder e trazendo uma série de prejuízos. Então é necessário que saibamos identificar uma ação bullying, porque hoje a mídia tem demonstrado inúmeros casos, tem trazido à tona essa temática, dando grande visibilidade, mas ainda há uma série de equívocos em relação ao tema. Então parece que tudo que acontece na escola entre os estudantes virou bullying. E não é bem assim, né? Para que uma ação seja considerada bullying, existem alguns critérios que são básicos, como por exemplo, a repetição das ações contra a mesma pessoa num período prolongado de tempo. Significa dizer que se um estudante é alvo de chacotas, de humilhações, de perseguições ou de ameaças, ou de qualquer outra forma de violência, seja ela leve, moderada ou crônica, é sempre aquele que é o alvo dessas ações, dentro de um desequilíbrio de força ou poder, e é isso que impede que esse estudante se defenda. A força pode ser força física, obviamente, mas também as forças emocionais ou sociais. Porque às vezes aquele que pratica bullying não é aquele sujeito mais avantajado fisicamente, mais forte, e sim aquele mais mirradinho. Mas ele não tem as forças físicas, ele tem as forças emocionais que conseguem submeter o outro a situações de domínio. Ou então são as forças sociais, é o grupo que fortalece a ação do autor, fazendo com que o outro tema a tal forma de até abandonar a escola. E tem um outro fator que é muito importante saber, que é a ausência de motivos. Então é dentro da gratuidade que acontece o bullying. Então a vítima, ela nada fez para ser alvo ou para ser merecedora dos ataques. O que fez, por exemplo, uma criança negra, uma criança gorda, ou uma criança estrábica ou com dificuldades especiais, necessidades especiais, dificuldades de aprendizagem, para que os colegas passem a persegui-la. E isso traz uma série, desde desconforto, de chateação, até sintomas psicossomáticos, pensamentos suicidas, cometimento de assassinatos e de suicídios, como nós temos visto no mundo todo. A gravidade é muito grande. Inclusive você citou aqueles que seriam complexados. E hoje a menina bonita pode sofrer bullying. A menina ou o rapaz inteligente na escola também pode sofrer bullying. Vamos falar também a respeito disso, Cléo, para que fique bem claro. Não basta ter uma dose de exclusão no sentido de complexo, mas até mesmo a pessoa está em situação melhor também pode causar um bullying. Com toda certeza. Quando começamos a estudar esse fenômeno no ano de 2000, o que a gente ouvia falar era tudo importado, né? O que a gente lia da Espanha ou dos Estados Unidos. Então a gente trazia para cá aquilo que escutava, aquilo que lia. Então dizia-se que os estranhos, os nerds, os esquisitos, que eram os que sofriam bullying ou aqueles que tinham desvios externos, como chama o grande nome do bullying, que é Dan Oveuso norueguês. Então a gente acreditava que somente aqueles que eram diferentes no seu aspecto físico, ou social, ou emocional, que sofria bullying. E hoje não, eu acho que as mudanças ocorreram, e hoje aquela menina que tem destaque na beleza, aquele menino que tem destaque na educação, na sensibilidade, na cooperação,
ou na aprendizagem. Então também são alvos de bullying, podem vir a ser alvos de bullying. Agora, com a internet, qualquer um pode ser alvo de bullying. Então não tem mais assim essa distinção entre os diferentes, entre os estranhos. Qualquer um pode vir a ser alvo de bullying. Cara, o internauta se esconde através de uma figura lá e pratica o que ele quer com a pessoa que está do outro lado da rede, né? Agora, as diferenças, que é bem legal a gente colocar aqui, entre racismo, violência doméstica, assédio moral, que não pode ser classificado como bullying, porque, como a gente estava dizendo aqui dos nossos bastidores, quando você generaliza as coisas, a tendência é banalizar. Então vamos separar o joio do trigo, para que o público tenha uma noção do que é o bullying e do que é essas outras coisas, como racismo, violência doméstica e assédio moral dentro do serviço, ou até mesmo, enfim, dentro do serviço, que é o assédio moral mais frequente. Bem, é bem isso que vem acontecendo, nessa generalização. E em meio à generalização, a banalização. E a gente ouve muito assim, é comum o bullying. Na minha época eu sofri, sobrevivi, estou aqui, né, tranquila, superei. E não é bem assim, né? Nem todas as pessoas têm condições de superar o bullying. Existem inúmeros elementos, como por exemplo a resiliência, né, essa força que cada um traz dentro de si para sobreviver às dificuldades. Tem a questão do apoio da família, do apoio da escola, de profissionais de ajuda e do momento existencial. Então são inúmeros os elementos que fazem com que o indivíduo supere ou não o bullying. Agora, preciso deixar bem claro que uma ação racista, ela é diferente do bullying. E todo mundo coloca no pacote, né? Racismo é bullying. Então o racismo é algo que eu vejo assim, ainda, não vou dizer mais cruel, porque o bullying é muito cruel e não tem comparativo, mas o racismo ele é específico contra determinadas raças, e em especial contra o negro, que a gente vê que é muito mais comum dentro das escolas. Então, por exemplo, crianças negras, elas não são permitidas a presença nos grupos, no horário de recreio, nas atividades, nas brincadeiras, em playgrounds, e eles são categóricos em dizerem, os autores, sai daqui sua negra maldita, o seu lugar não é aqui. Então nós estamos falando de algo específico contra a raça, então isso significa racismo. Em relação à violência doméstica, que muita gente ainda confunde com bullying, quando um pai bate numa criança, ou quando o marido espanca a esposa, ou quando a esposa espanca o marido, que também é bastante comum. Então, quando há violência dentro de casa, nós estamos falando de violência doméstica ou de violência intrafamiliar, e não é bullying, então não é esse termo que se utiliza. No local do trabalho, o assédio moral, mesmo tendo todas as características do bullying, a repetição, o desequilíbrio de força ou de poder, a frequência contra a mesma vítima no período de tempo, os prejuízos decorrentes, não recebe essa denominação. Então recebe o nome de assédio moral, como foi dito. Então, para que a gente possa fazer essa distinção e entender realmente o que é bullying, nós temos que nos reportar à escola. O bullying acontece entre pares estudantes, pares de estudantes. Não significa dizer que o professor sofre bullying, como tem linha de estudo que faz até pesquisa e mostra resultados. No meu ponto de vista, em 18 anos de estudos, para mim é impossível conceber que um professor deliberadamente persegue um aluno, ameaça um aluno, num período prolongado de tempo, sem motivo algum. O que a gente vê, sim, são conflitos que acontecem entre professores e alunos, e em decorrência desses conflitos é que surgem, talvez, uma ameaça, um desentendimento mais grave ou uma violência. Então, em meus estudos eu considero o bullying entre pares de estudantes, e normalmente acontece muito mais dentro das escolas, embora os estudantes também convivam nos clubes, nas agremiações, nas ruas, nos condomínios residenciais e na internet, que é o local de maior convivência atualmente. Com certeza. E para tudo isso, né, Cléo, para o racismo, para a violência doméstica, para o assédio moral e para o bullying, punições. Existem leis hoje para proteger o cidadão. É só buscar os direitos. Com toda certeza, né? Em relação ao bullying, nós não temos assim no Brasil uma lei que criminaliza.
Então, o bullying ainda não é visto como um crime. Não tem nada tramitando no Congresso? Tem tramitando sim. Há bastante tempo uma lei também do deputado federal Faria, só que ainda não foi aprovado. Então, para tornar o bullying como crime. Mas nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, se é uma lesão corporal, se é uma ameaça, se é um constrangimento, então tudo está contido no Estatuto da Criança e do Adolescente. E muitos estão cumprindo medidas socioeducativas, e inclusive nas fundações casas, como por exemplo, aquele garoto que entrou armado na escola Goianazes, em Goiânia, no dia 20 de outubro do ano passado, e ele mata 2 colegas, fere outros, a coordenadora consegue controlá-lo e a polícia retira a arma e leva-o preso, e hoje ele está numa fundação casa até completar a maioridade. Então, as leis, elas são aplicadas sim, embora não tenha uma lei específica, mas o Estatuto está aí para garantir direitos de crianças e adolescentes. Cléo, nesse tempo todo, nesses 18 anos de estudo, dos bullying, qual foi o mais frequente dos bullying que você tenha presenciado? Bem, o mais frequente é o bullying verbal. São os xingamentos, as ofensas, as humilhações, e que levam ao bullying psicológico, né, ao atingir o psicológico da criança. Mas hoje a gente tem visto que a maioria dos casos é o cyberbullying. É a internet que faculta a impunidade, faculta o anonimato. Então o indivíduo, ele cria um personagem, um fake, e aí ele se faz passar muitas vezes também por outra pessoa, e é onde comete o cyberbullying, se esquecendo que nada é impune, né? Que nada está anônimo permanentemente. É muito fácil para os peritos, para quem é especialista, rastrear e descobrir a autoria e responsabilizar. Então, mais uma vez, a gente tem visto assim, os fóruns estão abarrotados de casos de bullying, de cyberbullying, indenizações, os pais são responsabilizados. No Brasil, as indenizações são baixas, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, na Austrália e em outros países, as indenizações são milionárias. E os pais, infelizmente, eles têm que arcar com aquilo que os filhos fazem dentro ou fora da escola. Tem uma internauta, aliás, ela tem umas declarações muito idiotas, parece até que ela sofreu um acidente recentemente, que ela andou cutucando a filha do Bruno Galhaço, da esposa dele, que é adotiva, e sempre ela cutuca alguma pessoa. Isso é classificado como bullying, não como racismo? Não, isso é classificado como racismo. Como racismo. No caso da Maju também, né? Aquela moça do tempo da TV Globo, que sofreu racismo também. Então, ocorre muito esse tipo de coisa. O internauta que faz esse tipo de coisa, antes de tudo, um covarde, né? Uma pessoa que se esconde atrás de um personagem para fazer a maldade com o outro. Agora, não existe ninguém perfeito, há sempre alguém para cutucar no complexo. Então ele busca uma coisinha, uma orelha grande, um nariz grande, enfim, uma característica física para cutucar o próximo. Então, se você vê, né, essa dificuldade que nós temos de conviver com o outro, de aceitar as diferenças. Por isso que é importante que as escolas trabalhem com as crianças desde pequenas, prematuramente, na tentativa de identificar possíveis envolvimentos em bullying. E não é tão difícil assim essa identificação. As crianças, desde pequenas, que apresentam determinados comportamentos, como por exemplo, que hostilizam os colegas, que apelidam, que menosprezam, que excluem, já tem uma grande possibilidade de vir a ser autor de bullying. E, por outro lado, nós temos crianças que também demonstram em seus comportamentos a passividade, o retraimento, a baixa autoestima, a introspecção, essa dificuldade de se relacionar, essa dificuldade de se posicionar. Então, se as escolas trabalhassem prematuramente, no sentido de prevenir e já identificar essas crianças com possibilidades de envolvimento em bullying, seria muito mais fácil. Os índices, com toda certeza, seriam reduzidos a curto, médio e longo prazo. Mas, infelizmente, as escolas trabalham muito mais no sentido de intervenção. Quando acontece o problema, então a escola intervém. E nem sempre intervém de imediato, porque também nem sempre as escolas ficam sabendo aquilo que está acontecendo. Porque o bullying, por ser uma forma de violência silenciosa, não é essa violência escancarada que todo mundo vê, um aluno batendo no outro, não, é muito mais na sutileza, na subjetividade.
Então, às vezes são dedos em riste, empunhaduras, às vezes são olhares ameaçadores, as meninas encurralam as colegas nas paredes, gritam ao vê-las, dão risadas, apontam. Então é algo assim que parece uma brincadeira de criança, mas que isso traz uma série de prejuízos. Agora, quando mais grave, então o bullying, ele resulta em violência física, em violência moral, às vezes em violência sexual. Então tem inúmeros casos que temos acompanhado nesses 18 anos de estudos, de trabalho no Brasil, fora do Brasil, que tem assim nos deixado perplexos, porque são graves demais, e quando você vê, nós estamos falando de crianças e adolescentes. E crianças muitas vezes pequenas, porque 3, 4 anos de idade já há um envolvimento em bullying. É claro que as crianças maiores têm comportamentos mais perversos ainda do que crianças pequenas, mas elas já estão envolvidas. E isso é muito grave, você ver uma criança de 3, 4, 5 anos já excluindo seus colegas, xingando seus colegas, batendo ou já formando grupinhos e planejando a hostilização ou a exclusão. Então é preciso a gente fazer assim, uma revisão, não somente escola, mas principalmente os pais. Qual é a educação que nós estamos oferecendo aos nossos filhos? E, sobretudo, quais são os exemplos que nós estamos oferecendo aos nossos filhos? Porque nenhuma criança nasce cometendo bullying, sendo preconceituosa, intolerante ou racista. As crianças aprendem, e se elas aprendem, com certeza, em primeira instância, aprendem dentro de casa, com os exemplos, às vezes por comentários, olhares que os pais eles emitem. E as crianças, elas são muito espertas, elas são ávidas pela aprendizagem e aprendem o que é bom e o que não é bom. E depois, em suas relações sociais, elas reproduzem tais aprendizagens. Ok, então isso pode ocorrer até mesmo em casa. Os exemplos que ela tem em casa, porque pode ocorrer um comentário que o pai e que a mãe faz, gera aí uma série de problemáticas. Mas eu deduziria, vou fazer até um comentário leviano e inexperiente. De repente, a pessoa que pratica bullying, ela não pode ser uma complexada que vê no defeito do outro uma forma de se libertar desse complexo? Cléo? Pode ser uma tese. Sim, existem inúmeros fatores que potencializam ou que são responsáveis pelo bullying. Por exemplo, os fatores de ordem pessoal, é aí que nós chegamos, né, que você está dizendo. Então, se a criança ela já traz em si um complexo, uma não aceitação de si mesma, ela vai projetar no outro aquilo que ela não gosta em si, ou que ela não gostaria em si. E é onde ela passa por não saber lidar com essa diversidade, ou com esses sentimentos e emoções gerados, ela passa a hostilizar o outro, a perseguir o outro, ou a apontar no outro aquilo que ela tem ou que não gostaria de ter. Então são fatores de ordem pessoal. E aí a gente entra nos fatores de ordem familiar. Aí sim, a família agressiva ou a família passiva demais, a família que não coloca limites. Hoje é bastante comum encontrar a síndrome do imperador. São crianças que acreditam que tem o mando dentro de casa, que tem o poder. E esse poder ele é dado pela própria família, pelos pais. Então são os pais que deixam os filhos comandarem a vida, inclusive deles, dos adultos. As crianças que têm o controle da televisão, as crianças que têm o controle das brincadeiras, das conversas, que direcionam, das viagens, de tudo que acontece dentro de casa, são as crianças que estão no comando. Então esse empoderamento é dado pela família. Então, é lógico que não é de se estranhar essa síndrome do imperador, que é bastante comum. E quando chega à escola, essa criança também quer mandar, ela quer mostrar poder, ela quer ter status de poder. E para conquistar esse status, ela inferioriza a outra para que ela se torne cada vez mais superior. Então, esses exemplos e esses modelos educativos, eles são facultadores do comportamento dos autores de bullying. Bom, então nós falamos de fatores de ordem pessoal, familiar. Nós temos também ainda que pensar na mídia. A mídia também oferece inúmeros modelos, os programas televisivos que escracham,
que rotulam as pessoas diferentes, fazem zoações com os gordos, com os negros, com os magros, com os pequenininhos, homossexuais. Então tudo isso faz com que as crianças, os adolescentes assistam e reproduzam na escola quando elas se deparam com elementos iguais àqueles personagens. A internet também é um outro facilitador do bullying, como já falamos, por meio do anonimato, da certeza, né, essa falsa sensação de impunidade. Os filmes televisivos, que principalmente os americanos, que mostram estudantes que são colocados dentro do armário, ou dentro das lixeiras, ou do vaso sanitário. Então eles reproduzem tudo isso nas escolas. E ainda há a questão social que a gente tem que levar em consideração, porque que modelos da nossa sociedade, aqueles que dirigem a nossa nação, né, que modelos eles estão oferecendo? De um empoderamento negativo, onde as pessoas elas são também humilhadas, elas são inferiorizadas, e as crianças, os adolescentes, eles também copiam tais modelos. Então é um conjunto de fatores que facilitam tanto a ação do autor quanto a ação daquele que é vítima, porque uma criança que em casa ela é super protegida, ela chega à escola, ela não tem ação, ela não tem reação, ela não tem essa habilidade se autodefender, de se defender, né? De proatividade, de assertividade. Então ela não tem o poder de, por meio do diálogo, dizer ao outro, olha, eu não gosto do que você está fazendo comigo, eu não vou aceitar que você me humilhe, eu vou procurar a ajuda de um adulto. Mas ela não tem essa habilidade, porque nada ela pode fazer, porque a superproteção dos pais é tamanha que tudo faz por essa criança. Então ela não desenvolve aí fica complicado, essas né? potencialidades. Pra ela poder até se tornar adulta, né? Até tem uma série que a Record e os canais pagos exibem, que é Todo Mundo Odeia o Chris. Aquela série, ela engloba tudo isso daí, inclusive o racismo e o bullying, né? Exato. Porque eles judiam demais, e parece que há uma omissão por parte do diretor da escola, que meio que não liga para essa coisa toda. Agora, a escola é sempre um ambiente propício para isso, além da internet. A escola é por conta da heterogênea, ou seja, a turma que está ali é homogênea no sentido que todo mundo tem que aprender, e heterogênea no sentido que cada um tem uma família diferente, e isso faz com que a escola seja o lugar propício para o bullying se propagar. Com certeza, e é a escola onde existe assim, uma população muito grande de crianças e adolescentes. Aliás, é o local onde essa população frequenta todos os dias, além da internet. Então é na escola onde tudo acontece, o bullying, cyberbullying. É claro que aquilo que acontece na escola vai para a internet, o que acontece na internet vem dentro para a escola. Então é uma via de mão dupla. Por isso é fundamental que as escolas se preparem. E hoje nós temos uma legislação, que é a Lei 13.185 de 2015. Essa lei ela foi sancionada e entrou em vigor em 2016, e ela fala que é obrigação de todas as escolas, clubes e agremiações o desenvolvimento de estratégias de prevenção e combate ao bullying, que as escolas precisam desenvolver programas preventivos. E o que a gente tem visto são poucas as escolas que têm tais programas. A maioria tem ações, tem projetos, tem um dia específico que elas trabalham, principalmente o dia 7 de abril, que é o Dia Nacional de Prevenção e Combate ao Bullying. Então, assim, existem ações pontuais. E se as escolas têm ações pontuais, consequentemente, os resultados eles são pontuais, eles não são contínuos, não são efetivos. Então é preciso assim, um repensar muito grande. Em outros países, as escolas elas têm programas específicos desenvolvidos de acordo com a sua própria realidade, onde a comunidade escolar participa, elabora as ações e há o desenvolvimento durante os anos letivos. Aqui no Brasil a gente tem assim, talvez uma escola que tenha um programa inserido no seu projeto político-pedagógico e que outras fiquem sabendo e que copiam esse programa, só que talvez não seja específico à sua realidade. E aí a gente sabe que não vai dar tão certo assim. Então é preciso que essa lei realmente ela saia do papel. Mas para que ela saia do papel, é preciso compromisso, é preciso interesse, é preciso comprometimento. Em Campinas, por exemplo,
há um juiz da Vara da Infância e Juventude que este ano ele já enviou para todas as escolas um comunicado exigindo providências e inclusive documentos que comprovem que as escolas estão desenvolvendo ações e que essas ações estão contidas no seu projeto político-pedagógico. E caso não esteja, a direção da escola será convidada a comparecer no fórum, com certeza será advertida, terá um prazo para que tais ações elas sejam inseridas e sejam desenvolvidas, caso contrário a direção da escola arcará com todas as consequências legais cabíveis. Então isso já é um avanço. Com certeza. Bem, pessoal, daqui a pouquinho nós vamos continuar a nossa conversa, a nossa entrevista com a professora Cléo Fante, e a gente vai falar inclusive a respeito do livro do qual ela é autora. Vamos falar também sobre casos graves que ela conheceu, quando houve início desses estudos, porque afinal de contas isso é um assunto midiático que tem tomado conta da grande mídia de 5 anos para cá, mas ele já é bem mais antigo. Vamos falar agora do Disque Paz. Olha, você está com desânimo, você está com tristeza, Disque Paz, uma palavra amiga para todas as horas de sua vida. Você vai ligar neste número que está aparecendo no seu vídeo, que é o 3462-3227, ou acessar disquepaz.com.br. Todos os dias uma nova mensagem para você. Daqui a pouquinho nós voltamos com a entrevista com a professora Cléo Fante, aqui no Informativo Canal 10. Supermercado Pessotto Flex, muito mais moderno e com amplo espaço. No alto atendimento você encontra tudo o que precisa rapidinho. Aqui você sempre tem muita qualidade e uma equipe com muito bom gosto para atender você, cliente amigo. Venha conhecer a nossa cafeteria e saborear o Ice Coffee, um delicioso pão de queijo, além do suco detox. O Pessotto Flex tem um açougue sempre com as melhores carnes. Na feirinha, você tem frutas, legumes e verduras sempre fresquinhas. Na padaria, os melhores bolos, pães e verdadeiras delícias com o mais variado cardápio. No Pessotto Flex, você tem um amplo restaurante também para fazer suas confraternizações. Pessotto Flex, qualidade e ótimos preços em um só lugar. O barato é aqui. Precisando de dinheiro? Fácil e rápido? Real Cred. Venha para Real Cred. Empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS. Na Real Cred, você tem crédito consignado com a melhor taxa. E fique atento na dica que a Real Cred vai te dar. Se você vai reformar, construir ou comprar, não compre a prazo não. Compre à vista com o crédito consignado do INSS da Real Cred. Assim, você fará o melhor negócio. Confira os planos de crédito consignado do INSS que a Real Cred tem para você. E também com financiamento e refinanciamento de carros, motos e caminhões. É rápido, é fácil, é Real Cred. Avenida Milton Terra Verde, 989 no centro. Real Cred. Ligue 17 3463 3291. Real Cred, desde 2003 com você. Quando você pensa em posto de combustíveis, você pensa Posto Boa Vista. Tradição, qualidade e atendimento de primeira. Gasolina, etanol e diesel com a qualidade Ipiranga. Posto Boa Vista tem loja de conveniência 24 horas. Na Avenida Ângelo Del Brossi, 57. Posto Boa Vista, o seu carro agradece. Alto Posto Boa Vista, o melhor caminho é aqui. Na Churrascaria Boa Vista, você tem o melhor rodízio de toda a região. Há 26 anos atendendo bem, com ambiente climatizado, as melhores carnes, acompanhado de buffet de saladas, pratos quentes, guarnições diversas e também com o melhor marmitex da cidade. Além do rodízio, você tem aquela bebida geladinha. E agora, a Churrascaria Boa Vista vai até você com mais uma grande novidade. Buffet completo com rodízio para sua festa de aniversário, casamento, confraternização de empresa e eventos em geral. O melhor rodízio da região na sua casa, no salão ou na chácara. Ligue e fale com Álvaro Zonta, 17 99767 9628 ou na Avenida Ângelo Del Brossi, número 73, no Boa Vista. Churrascaria Boa Vista. O melhor rodízio é aqui. Vai praticar esportes? Passe na Sport 1, a loja que incentiva a prática de esportes. Temos a melhor loja em roupas, tênis, chinelos, bolas, luvas,
mochilas, moda fitness e muito mais para você. Na Sport U você tem o melhor atendimento, qualidade e preço baixo. Não importa o esporte que você pratica, aqui você encontra o melhor para o seu esporte. Futebol, ciclismo, academia, luta, basquete, natação, tênis e todos os esportes que você mais gosta. A Sport U fica na Rua Brasil 2040 no centro. Sport U, porque a vida pede sempre mais. A Casa de Carnes do Pardal só trabalha com carnes inspecionadas e selecionadas para sua segurança e para o seu paladar mais requintado. Temos bebidas, carvão para churrasco e mercearia. Venha conhecer nossa linguiça cuiabana. Casa de Carnes do Pardal, na Rua Pernambuco, 3630. Vamos que vamos cantar. Telefone 3442-3141. Em Fernandópolis, Casa de Carnes do Pardal, a melhor da região. Quem fala é o churrasqueiro. Casa de Carnes do Pardal. Vamos dando sequência aqui à entrevista com a professora Cléo Fante, ela que é pedagoga, historiadora, doutora em ciência da educação e especialista em bullying. Antes da gente entrar no assunto do livro, Cléo, é sempre muito importante como os pais detectam se o filho pode estar sendo vítima desse tipo de coisa na escola. Essa pergunta é bem importante para todos os pais, porque nós conhecemos os nossos filhos até no andar. Quando chegam em casa, às vezes o andar, a expressão facial, a gente já sabe que algo não está muito legal. Mas hoje nós sabemos que os pais trabalham demais e praticamente nem veem os filhos. Às vezes saem, os filhos já foram para a escola, ou deixam na escola e regressam só à noite, então esse contato é bem pouco. Mas há como perceber, como por exemplo, no momento de ir à escola, a criança começa a reclamar. Às vezes a reclamação ela é verdadeira ou pode ser uma desculpa para faltar às aulas. Então geralmente é dor de cabeça, é dor de estômago, é ânsia de vômito, é vômito, diarreia, taquicardia, sudorese. Então sintomas psicossomáticos, quer dizer, o corpo está somatizando algo que está no psiquismo, algo que está fazendo mal por causa de um ambiente aversivo. Então a criança não quer estar num ambiente que ela não gosta, que ela não é feliz, que ali os colegas infernizam a sua vida. Então esses sintomas eles são bastante comuns aparecerem antes da criança ir para a escola. Um outro sinal, por exemplo, é a queda repentina no rendimento escolar. Nós não estamos falando que vai mal em matemática, um bimestre ou em português. Não, é queda repentina em todas as disciplinas. Quer dizer, não está conseguindo acompanhar a turma sem que tenha, obviamente, um motivo claro, como a perda de um ente querido, ou por causa de doença, separação de pais. Então, aí tem uma justificativa. Bom, um outro sinalizador também importante é, às vezes, a mudança comportamental. A criança é meiga, a criança é comunicativa, ela se fecha, se torna irritadiça, agressiva, se fecha a socialização, não quer mais sair de casa, evita o contato social. Então esses sintomas, esses sinais, eles são bastante comuns e se isso estiver acontecendo, é importante que os pais, eles conversem com os filhos, conversem no sentido de compreenderem o que está acontecendo e não no sentido de responsabilizar os filhos, como é bastante comum entre muitas famílias. Mas também o que está acontecendo, você é gordo demais, você come demais, eu já avisei que isso não está correto e você vai sofrer na escola. É comum muitos pais responsabilizarem os filhos pelo bullying. Então, quando você percebe algo, tem alguma sinalização, vá até a escola. Pergunte se a escola também está observando mudanças comportamentais, a queda no aproveitamento, a dificuldade em acompanhar a turma. Então sempre há um sinal. É que a gente às vezes não presta atenção nos sinais que os filhos emitem. Mas o diálogo, sobretudo, a compreensão, o carinho é o fundamental para que as crianças se sintam confiantes e conte aos pais aquilo que está acontecendo. Agora, ao terem conhecimento, é importante também que os pais não façam justiça com as próprias mãos,
como a gente tem visto em muitas situações, dos pais irem até a escola ou na casa daquele que é agressor, chamá-los, bater, né, e provocar ameaças e etc. Isso vai piorar ainda mais a violência, nós sabemos que gera violência. A escola está aí como uma parceira. Agora é óbvio, se é um caso grave de uma lesão corporal, onde o filho chega machucado em casa e a escola não tomou providência, é necessário sim que se lavre um boletim de ocorrência, que se faça um exame de corpo de delito e que se procure a justiça. Porque nós não vamos permitir que nossos filhos apanhem na escola ou que sofram ameaças ou na internet sejam constrangidos, humilhados ou algo ainda mais grave, como a difamação. Ok, agora eu gostaria que você falasse, Cléo, a respeito desse livro, né, que traz aqui Fenômeno Bullying, de sua autoria, Como Prevenir a Violência nas Escolas e Educar para a Paz. Já faz algum tempo que você escreveu? Bem, esse daí ele foi o segundo livro escrito. O primeiro eu publiquei em 2003. Sim, os assuntos são... Okay. O assunto específico é o bullying. Então, em 2003 eu lanço o primeiro livro. É o primeiro livro no Brasil sobre a temática. Depois, em 2005, eu lanço esse, Fenômeno Bullying, Como Prevenir a Violência nas Escolas e Educar para a Paz. E esse livro, ele traz o Programa Anti-Bullying Educar para a Paz. É um programa desenvolvido de acordo com a realidade brasileira. Esse programa ele foi implantado em uma escola pública municipal de São José do Rio Preto durante 2 anos, que eu acompanhei pessoalmente, e nós saímos de um resultado de 49% de envolvidos em bullying e deixamos um resíduo de 4%. Então é um programa que envolve toda a comunidade educativa, alunos, professores, funcionários, pais, a comunidade onde a escola está inserida, e que os seus resultados foram tão extraordinários que outras escolas do Brasil e de outros países também implantaram esse programa, como por exemplo escolas da Colômbia, escolas do Paraguai, da Espanha, uma ONG internacional que eu também prestei consultoria durante 2 anos, nós implantamos em 8 escolas do Nordeste. Então é algo assim que realmente trouxe benefícios para as escolas e que requer realmente o compromisso de todos, o envolvimento de todos. E depois publiquei vários outros livros na Colômbia, aqui no Brasil, e estou também terminando mais um, sempre sobre essa temática do bullying, do cyberbullying e de outros fenômenos que têm envolvido crianças e adolescentes, como por exemplo o sexting, que são as fotografias que se tiram seminus ou nus, especialmente as meninas, com textos pornográficos, eróticos, e muitas vezes esses conteúdos são divulgados por grupos de WhatsApp ou envia para um indivíduo, um pretendente, um ficante, um namorado, e obviamente essa pessoa que recebe, ela acaba repassando, compartilhando, e isso traz uma série de prejuízos para quem enviou e para quem reenviou ou compartilhou. Uma vez que isso pode causar pena depois para ele, né? Porque ele difundiu uma coisa, uma particularidade que foi enviada para ele, né? Bom, o início desses estudos já não é de hoje, Cléo. Eu gostaria que você falasse que o bullying já não é um assunto aqui no Brasil, coisa de 5, 6 anos, mas já é bastante antigo. Com toda certeza, o bullying ele sempre existiu. É que ele não tinha uma denominação, não tinha estudos específicos que evidenciassem a dificuldade e principalmente a gravidade. Mas os estudos mundiais, eles começaram no final de 1960, começo de 1970, na Noruega, na Suécia e na Finlândia. E Dan Oveus, que é considerado o pai do bullying, né, o investigador de renome mundial, está presente em todas as teses, dissertações, livros, estudos. Ele desenvolve um programa norueguês, e esse programa ele é base de todos os demais programas no mundo, inclusive no programa Educar para a Paz, o que eu acabei de relatar. E então ele mostra que o bullying ele existe em todas as escolas sem distinção, nas escolas da zona central, periférica, zona rural, e no Brasil nós iniciamos os estudos no ano de 2000, também na região de São José do Rio Preto, onde fizemos uma pesquisa inicial com 2.000 estudantes, e esse resultado ele é divulgado pela mídia, e isso traz em evidência, dá visibilidade à temática do bullying, e por meio desses estudos, dessas pesquisas que eu iniciei em 2000, é que hoje nós temos inúmeras legislações municipais, estaduais, a federal,
e muitos trabalhos acadêmicos e publicações. Então tudo começou aqui no interior do estado de São Paulo, no ano de 2000, quando eu começo a trabalhar essa questão. Cléo, o caso mais grave nesse tempo todo seu de estudo que você viu de bullying? Bem, aqui no nosso país, inúmeros casos me despertaram bastante atenção, mas o mais grave, assim, quando pensamos em gravidade e em mortandade, foi no Rio de Janeiro, na escola Tasso da Silveira, quando em abril, por coincidência, né, a maioria das tragédias em escolas acontecem em abril. Parece que já há assim uma, não vamos dizer epidemia, mas uma intencionalidade daqueles que praticam de culminarem, né, o desfecho da sua tragédia em abril. Então, Columbine aconteceu em abril, quando 2 jovens entram na escola, numa escola americana, e matam 12 colegas, uma professora, e eles se suicidam na biblioteca da escola, porque durante muitos anos foram alvos de bullying. No Itaiúva, aqui no Brasil, foi em janeiro e não em abril de 2003, quando um jovem obeso ele entra na escola também após concluir o ensino médio e atira contra 50 colegas que estavam no pátio de recreio, ferindo gravemente alguns, a vice-diretor, o zelador, e se suicida no pátio da escola. Depois, então, a mais grave foi essa da Tasso da Silveira, em Realengo, no bairro Realengo do Rio de Janeiro, onde um ex-aluno, ele volta armado no dia do aniversário da escola, se oferece como palestrante para contar a vida dele, como foi sua passagem ali na escola, mas não, o seu plano era outro, não era palestrar e sim matar. E ele mata 12 estudantes, deixa mais 12 feridos e acaba se suicidando também dentro da escola. Então, uma tragédia muito grande, foi a maior tragédia que aconteceu em escolas brasileiras. E eu estive lá durante 2 semanas, obviamente depois que aconteceu a tragédia, capacitando os professores, tentando desenvolver um trabalho preventivo e, infelizmente, esse trabalho ele foi pontual, não deu continuidade, a não ser ações que acontecem, como, por exemplo, a comemoração, a lembrança dessa tragédia em abril, na Semana de Prevenção e Combate ao Bullying, e a gente tem visto assim muito pouco em relação a esse tema acontecer, a não ser, mais uma vez, ações pontuais. Ok, isso tem que acabar, com certeza, né? Bem, Cléo, nós agradecemos muito a sua presença aqui. Infelizmente, o nosso tempo é curto para muita coisa para se falar, mas os nossos internautas, telespectadores, vão ter o seu contato agora para dirimir algumas dúvidas. Vamos lá, então, vamos começando pelo telefone. 99607-1956. É o Zap também? Também. WhatsApp. WhatsApp. Página no Face? No Face é Cleofante. Cleofante. Twitter tem? Não. Não? Então, no Face e no Instagram também Cleofante. Cleofante no Instagram? No Instagram. Ok, então, para que as pessoas possam entrar em contato contigo e dirimir todas as dúvidas. Isso é muito importante, né? Alguma coisa que a gente abordou aqui que ficou faltando? Bem, o assunto ele é bem extenso, ele é muito complexo, mas o que a gente gostaria assim, de deixar é chamar a atenção para as pessoas que nós estamos no mês de abril. No mês de abril nós comemoramos, não no sentido de festejar, mas sim de lembrar, né? De conscientizar as tragédias escolares. E é a Semana Nacional de Prevenção e Combate ao Bullying, e o 7 de abril é o Dia Nacional de Prevenção e Combate ao Bullying. Então, que no mês de abril as escolas trabalhem essa temática com mais intensidade, com mais comprometimento, envolvendo toda a comunidade escolar, os pais, os professores, os funcionários, desde o porteiro até o gestor, os estudantes, e que realmente se faça uma força-tarefa para que a gente possa reduzir esse fenômeno e que tem envolvido muitas crianças e adolescentes e trazendo uma série de prejuízos que comprometem a saúde física, a saúde mental, principalmente a questão da aprendizagem, crianças que têm deficiência de aprendizagem, de concentração, de entrosamento, de gostar da escola e que muitas das vezes transferem de escola a escola até o abandono, a evasão total.
Então a gente sabe que existem inúmeras estratégias possíveis, como por exemplo a cultura de paz dentro das escolas, das famílias, e a educação socioemocional, disponibilizar espaços para que as crianças falem de si mesmas, dos seus sentimentos, de suas emoções e sobretudo que conquistem a autoestima, a assertividade, a autoconfiança e toda a potencialidade que deve ser desenvolvida. E é isso. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, nós conversamos com a pedagoga, historiadora, doutora em ciência da educação e especialista em bullying, a professora Cléo Fante. Quero mandar também um abraço ao seu esposo, Índio Fernandes, que já deu entrevista aqui no nosso programa, e a você, nosso muito obrigado por mais essa entrevista. Agora você vai ficar com as palavras do Dr. Luiz Carlos Barros Costa, falando mais uma vez sobre ajuda espírita na depressão, e nós voltamos amanhã com o nosso informativo Canal 10. É com o senhor, doutor?